Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Você está conectado comigo ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui no site da Clima Tempo. Convido você também para ver as notícias que são destaques hoje no site www.climatempo.com.br. A pauta de hoje é o impacto da ocorrência das queimadas no solo. Como recuperar a biota desse solo? O tempo seco e a nova onda de calor estão favorecendo o aumento dos incêndios florestais. O ar seco associado a várias horas de sol forte, baixa umidade, ausência de vento e chuva são fatores que contribuem para deixar a vegetação mais seca e também mais propícia à ocorrência deste desastre natural. Temos uma urgência climática. Incêndios é uma ameaça à biodiversidade, à saúde e à economia. E o solo depois das queimadas? Como que ele fica? O que é preciso fazer para recuperar e restaurar todo esse ambiente? Para esclarecer essas dúvidas, trazemos aqui ao podcast Agrotalk desta semana 2 convidados, Alex Bazanese, engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, e Leandro Torres, biólogo, pós-graduado em agronomia na Exalc, possui especialização em solo e nutrição de plantas. Olá, rapazes, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotalk. Leandro, passo a palavra para você cumprimentar os nossos colaboradores aqui do Mundo Agro. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade, o Climatempo, da gente conseguir contribuir aí com um assunto atual e tão importante aí para esclarecer, né, algumas dúvidas para as pessoas, trazer um pouco de contribuição e informação aqui. Ô, Leandro, só para te dizer que eu também sou exalquiana, viu? Eu fiz agronegócios lá na Exalc, então é muito bom compartilhar com você, um colega exalquiano, aqui essas informações hoje. Maravilha, maravilha. É sempre bom encontrar uns exalquianos por aí. Alex, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento aqui conosco hoje. Olá, Ângela. Olá, Leandro. Muito obrigado pelo convite, né? Aos ouvintes da Climatempo também. Espero que a gente possa ter momentos aqui de discussão e possa somar aí na tomada de decisão do produtor de como recuperar esse ambiente aí nos próximas tratativas. Muito obrigado mais uma vez. Então vamos lá, vamos esquentar esse primeiro bloco aqui do podcast. Eu quero começar com o Leandro e quero que você fale um pouco para a gente, Leandro, desse aspecto biológico e químico desse solo depois de uma queimada, de um incêndio. O que acontece com a biota desse solo quando há ocorrência dessas queimadas? O ato pós-queimada, né, ele vai mexer muito com a estrutura biológica desse solo, principalmente nos primeiros 5, 10 centímetros ali, que é onde a gente vai ter um aumento de temperatura, é onde a gente vai conseguir ter uma diminuição drástica de umidade, justamente pela combustão, pelo calor excessivo, acima de 300, 500 graus ali, dependendo da força que for esse fogo, a gente vai começar a perder umidade e vai começar a elevar a temperatura. Esses 2 fatores são fatores importantes para acontecer uma transição de biota, acontecer uma mudança de micro, macro e mesofauna desse solo. Né? Então, quando a gente fala ali de insetos maiores, a gente tem uma mortalidade extrema desses insetos, a gente tem uma mudança de local, né, que esses insetos estão. Então, quando a gente vai também para a microfauna, para fungos, para bactérias, a gente também tem, apesar de no começo acontecer uma elevação de metabolismo ali, porque muita biomassa, muita matéria seca, né? Muitas árvores, folhas viraram nutrientes. Então, você inicialmente tem uma mudança ali de metabolismo desses fungos e bactérias. Mas depois disso, essa temperatura elevada e essa diminuição de umidade vai empobrecendo a vida no solo. Principalmente porque quando a gente considera florestas e esses ambientes mais controlados do que a gente chama de fatores abióticos, né, que é clima e umidade, por exemplo, a gente está ali com uma média de 15, 20 graus, com uma umidade alta nesse solo, o que vai proporcionar uma evolução e uma decomposição de alimentos e a gente vai conseguir ver que os micro-organismos vão se desenvolver melhor.
Então, esse aumento de temperatura e diminuição de umidade são os fatores principais que vão interferir na biota. Para a gente ver como que esse clima, né, temperatura, umidade, influencia bastante nesse processo, né, da biota do solo. Alex, apesar de alguns agricultores utilizarem queimadas por acreditarem, né, que ela melhoraria essa fertilidade do solo, isso não traz benefícios a longo prazo. A passagem desse fogo sobre o solo também acarreta danos físicos? Você poderia explicar um pouquinho para a gente quais são eles, então? Essa era uma prática, a prática de queimada das áreas era uma prática que, vamos falar assim, os primeiros agricultores era muito utilizada para abertura de áreas, né? Onde que muitas vezes dominava-se o ambiente, o produtor precisava fazer uma limpeza um pouco mais consistente dessa área para que ele pudesse ter aí capacidade de entrar, manejar o solo, fazer algumas outras ações. Mas a partir do advento, principalmente das práticas conservacionistas, como o sistema de plantio direto, como outras medidas adotadas, essa é uma prática que foi sendo exaurida e muitos produtores deixaram de utilizar essa prática, entendendo que o sistema ele tende a voltar ao mais próximo possível do que era a naturalidade, né? Mas muitas vezes essa situação acaba fugindo um pouco do controle do produtor, como a gente infelizmente pôde notar nas últimas semanas, onde que pega toda a cadeia, ela desprevenida, despreparada para atender um grande foco de queimadas, seja aí influência das altas temperaturas, né, e do déficit hídrico, que infelizmente todo o cerrado brasileiro, em especial São Paulo também, vem sofrendo. Do ponto de vista físico do solo, né, como muito bem trouxe já o Leandro, a gente tem uma dinâmica onde que toda essa queima desse material orgânico, dessa biomassa que serviria para servir de nutrientes de uma maneira mais pausada ou de uma maneira mais lenta para essa microbiota, para os micro-organismos do meio, a queima e principalmente a mineralização repentina dessa grande quantidade de nutrientes ali, ela acaba fazendo com que nós tenhamos o que é chamado de efeito priming dos micro-organismos. Ele rapidamente se alimenta do que se tem de nutrientes, mas não tem uma perenidade. E os micro-organismos, principalmente a macrofauna, provocada por alguns besouros ou o próprio minhocas, né, que são, vamos falar assim, muito beneficiadas pela proteção que essa camada de material orgânico faz no solo, de temperatura, de umidade. Quando a gente perde essa proteção, a gente tem um impacto direto nos micro-organismos, e nesses micro-organismos, como é o caso de fungo e bactérias, eles são extremamente responsáveis pelo que a gente chama de agregação do solo. As hifas dos fungos, elas vão criando e vão ligando partículas do solo que possibilitam a formação de agregados. E esses agregados é que vai fazer com que a água consiga penetrar de maneira adequada, com que a água seja armazenada. Uma vez que eu tenho a morte ou a falta de alimentos para esses fungos, a gente acaba tendo uma menor agregação do solo. As bactérias também no solo têm um papel fundamental, pois elas liberam alguns polissacarídeos durante o desenvolvimento, o crescimento dela, e que servem como agente colante. Ele cola uma partícula do solo na outra e ajuda a formar essa estrutura do solo, que é muito importante. Então, nós temos um impacto direto, vamos falar assim, diminuindo a disponibilidade de nutrientes, e esses micro-organismos acabam não conseguindo fazer esse papel de maneira direta. Macro-micro-organismos, né, vamos falar minhocas, besouros, que fazem galerias no solo, que possibilitam a percolação de água também depois, vão ser afetados nesse sentido, né? Acabam morrendo pela indisponibilidade hídrica, né? Acaba se perdendo a umidade e também pelas altas temperaturas. Agora, um ponto muito importante é que a gente perde essa camada de palhada que estava sobre o solo, ela servia como uma proteção mesmo para o solo, seja de radiação, esse solo acaba perdendo essa camada, ele aumenta-se muito a temperatura superficial do solo e aí começa a ficar não fica interessante para o desenvolvimento de micro-organismos, mas eu ainda indico que um ponto de maior dano, do ponto de vista físico e propriamente químico também do solo, é que a mineralização rápida dessa matéria orgânica vai fazer com que essa cinza, que é onde está concentrada a maior parte dos nutrientes, o produtor começa a ter uma perda que é a erosão eólica, que a gente chama. Essa erosão eólica arrasta da fazenda, arrasta do talhão do produtor para outras áreas, o que ele levou anos e anos acumulando no ponto de vista de matéria orgânica e de nutrientes. Então, a erosão eólica, muitas vezes não percebida, às vezes o produtor ou o técnico passando na área e vendo aquela poeira sendo levantada, ali está um dos grandes
problemas do ponto de vista de perda de capacidade de manutenção naquele local dos nutrientes que o produtor levou anos para acumular. E também o que é favorecido nesse ambiente, sabe, Ângela, é muitas vezes uma erosão laminar. Porque quando a gente tem essa erosão eólica, né, provocada pelo vento, mas as primeiras chuvas, por não ter nada não ter nenhuma camada protetora para dosar o impacto da gota da chuva, muitas vezes essas primeiras chuvas, se vierem muito forte, ela causa um selamento superficial. Então aquele impacto da gota, imediatamente ele sela aquela área, e aí muitas vezes ocorre uma espécie que a gente chama de erosão laminar, que é correr água e levar os principais nutrientes acumulados naquele local. Então vamos falar assim, são vários impactos, né? Mas a gente poderia enumerar esses como os principais e mais danosos do ponto de vista de manutenção de atributos físicos do solo que evitariam, né, numa condição normal, com boa palhada, manteria umidade, manteria aí uma capacidade melhor de agregação do solo, algo que é afetado, infelizmente, pelas queimadas. Né? Você tocou nesse assunto super importante dessa questão da erosão, né, e quando chove, porque também isso também é uma explicação para o produtor que hoje retira, né, em vários pontos da sua área agrícola, uma quantidade de solo também para ser levado ao laboratório para fazer teste, para saber a qualidade desse solo, né, antes de mais nada, não é isso? Sim, sim, exatamente. Muitas vezes o produtor ele faz uma coleta de análise do solo no período entre safras, né? Então ele Uhum. submete essa análise para o laboratório, envia, claro, ele retira esse material orgânico para fazer a coleta do solo, Que é esse mas momento agora, aliás, né? Antes é esse da safra começar. exatamente. E aí, se não houver um cuidado muito interessante no processo de análise, nesse momento específico, nós podemos ter uma análise errônea, porque Uhum. aparentemente não, é normal nesse início de mineralização do material orgânico, como muito bem disse o Leandro, ele traz uma fertilidade para o solo. Porque eu imagino que todo aquele material orgânico que foi acumulado por anos ali, ou por alguns cultivos, as plantas elas foram extraindo os nutrientes do solo, armazenando nas folhas, nos caules, nos colmos, e aí quando ele faz a colheita, esse material, esses nutrientes estavam presos dentro desses compostos orgânicos. E quando esse composto orgânico é queimado, essa cinza rica em nutrientes fica sobre o solo. Se o produtor não tiver uma correta metodologia para análise, ele pode inferir que esse nutriente está 100% disponível ali, mas a erosão eólica que vai ocorrer daqui até o início das chuvas e a própria erosão laminar, que pode ocorrer até o início da chuva, vai fatalmente diminuir a disponibilidade desses nutrientes, e aí o produtor tem que colocar isso na conta, tem que ficar atento para ver o residual desse nutriente disponível ali para o seu cultivo. Alex, mais uma pergunta. Após essas queimadas que a gente vê acontecendo agora, então a gente pode falar que o solo sofre com esse ressecamento, né? Por exemplo, a gente agora está sob o efeito de uma nova onda de calor sobre essas áreas que já sofreram com as recentes queimadas dos últimos dias e áreas que ainda continuam queimando, né? Essas cinzas que você mencionou também das queimadas depositadas sobre a superfície, ela tem a sua particularidade, né? Eu queria que você explicasse para a gente quanto tempo ela fica depositada nesse solo depois de uma ocorrência de incêndio, como a gente viu recentemente em São Paulo. Ah, sim. Obviamente que mensurar e trazer dados concretos de maneira generalista é um pouco complicado porque nós temos dinâmicas de vento e outras dinâmicas que pode inferir, né, ou Uhum. mudar um pouco desse aspecto. Uma prática que muitas vezes é comum, principalmente quando o produtor não trabalha com algumas culturas como a cana-do-açúcar, né, onde que às vezes ocorre a queima, mas ele ainda consegue estimular uma brotação posterior, né? Ele é uma cultura perene, então ele não tem muitas vezes um impacto tão grande porque ele vai tentar manter muitas vezes até aquela área lá. Mas em culturas anuais é muito comum o produtor rural, após a ocorrência, claro que não desejada por eles, mas pegou fogo e incontrolável, acabou dominando uma área maior, e ele muitas vezes aproveita que teve essa situação indesejada por ele para ele fazer um manejo físico do solo. Passar uma grade, passar um escarificador, ou passar qualquer que seja o implemento para muitas vezes revolver aquele solo lá
e no intuito de segurar aquela cinza, segurar aquele nutriente no solo, muitas vezes ele enterrar esse nutriente ali do meio. Então, assim, é uma prática muitas vezes realizada pelos produtores, contudo, o que é um problema grande para o cerrado é que o time de fazer esse processo agora vai pegar com 3 a 4 meses de déficit hídrico. Então, nós temos uma problemática que é o manejo agora do solo, seja com uma grade fechada, seja com alguma coisa que possa, que o produtor queira segurar essa cinza, né, incorporar, né, que é o processo técnico que a gente chama essa cinza, ou às vezes um corretivo, um calcário, algo que ele queira fazer no solo, pode ter o impacto de não conseguir ter a melhor condição do solo realmente para conseguir fazer esse processo. Então, muitas vezes ocorre um processo de formação de torrões, que vai dificultar depois lá o processo de semeadura e o processo depois também de colheita lá na frente desse ciclo. Então, assim, essa formação ou o processo de formar essa cinza vai depender do que o produtor vai fazer logo em seguida. O ideal era, se tiver uma condição de irrigar ou uma boa chuva para poder molhar essa cinza e incorporar ela de maneira hídrica no solo, seria um dos melhores cenários. Mas é complicado, porque a gente está passando por uma situação de cerrado aí de 4 meses sem chuva, né? Sim. E às vezes impacta nesse sentido. Sim, e o cenário para os próximos dias, né, não é de chuva, né? É de tempo seco, temperaturas extremamente elevadas que a gente está acompanhando aqui com os meteorologistas. Leandro, essas queimadas, elas são prejudiciais não apenas para o local onde elas ocorrem, mas os danos dela podem chegar a quilômetros. A gente está vendo aí as queimadas ainda acontecendo na Amazônia e essa fumaça toda também sendo transportada pelos ventos para outras capitais, para outros estados brasileiros, né? Até descendo para o sul do Brasil, né? Dependendo do tamanho da área atingida pelo fogo não controlado, a fumaça e esse calor todo podem afetar também essa composição atmosférica chegando nesses grandes centros urbanos. E além disso, essas queimadas são uma fonte global dos gases do efeito estufa, né, como o dióxido de carbono, metano, o óxido nitroso, emissões de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. E no solo, né, a gente tem lá o sol forte, a radiação solar, aquela temperatura elevada que a gente está vendo agora sobre o interior do país, com temperaturas acima de 34, 35, 37 graus, baixa umidade do solo, porque não chove, né, aquela umidade do solo vai caindo, 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 e tem toda a questão do carbono. O que você traz para a gente do seu ponto de vista, da sua análise, da sua experiência, né, já de ter vivenciado essas ocorrências? Bom, a gente tem falado aqui muito sobre algumas práticas que nos últimos anos foram muito disseminadas e até tradicionais, né, em alguns casos de produtores rurais. Então, o Alex comentou muito sobre essa questão cultural de se fazer a queima do material orgânico, né, e isso sempre foi visto ali como algo, como um processo anual dentro da agricultura. E até também a gente comentou um pouco aqui sobre as análises de solo, que tradicionalmente são análises químicas, são análises de fertilidade básica, né? Só que nesses últimos tempos, a agricultura se transformou em novos conceitos, né? Estamos falando aqui de 15, 20 anos. Então, hoje a gente tem o conceito de análise biológica de solo, o que confere uma tradução completamente diferente sobre o que é que aquele solo diz para você em termos de produtividade, né? E também uma lógica de sequestro de carbono dentro da agricultura. Então, essa produtividade, ela não é apenas uma produtividade de frutos, de grãos, ela também é uma produtividade de sequestro de carbono, né? E esses novos conceitos trazem novas formas de se trabalhar, novos manejos, novas metodologias, né? Então, tem alguns trabalhos recentes muito importantes, por exemplo, os trabalhos da Embrapa Cerrados, ali com a professora Ieda Mendes, que mostram evoluções absurdas em produtividade de milho com plantio direto versus milho sem plantio direto. Por quê? Porque você tem uma evolução de biota desse solo. E por que eu estou dizendo isso? O que a gente chama hoje de agricultura regenerativa, por exemplo? Exatamente, né? São práticas conservacionistas dentro da agricultura regenerativa.
E aí, essas práticas, elas são práticas muito adotadas nesse pós-estresse do solo. Então, a Uhum. prática de plantio direto, que basicamente é, como o Alex mencionou, não revirar esse solo e deixar a palhada ali como se fosse um protetor solar ali, né, de uma serrapilheira de alguns centímetros, esse processo vai conseguir trazer de volta essa micro, meso e macrofauna que se dissipou com o calor. Vai conseguir transformar novamente essa estrutura de agregados. Então, você vai conseguir, ao longo de 1, 2, às vezes até 3 anos, trazer novamente esse aumento de matéria orgânica. Trazendo o aumento de matéria orgânica, você aumenta os poros, tanto os poros feitos pela água, como os poros feitos pelos fungos ou os poros feitos pelos insetos, né, pela macrofauna. Então você começa a aumentar o poder tampão aí desse solo, você começa a aumentar a capacidade de retenção hídrica, né? Então esse solo começa mais tempo resiliente. Um outro conceito ecológico também, que o plantio direto e essa manutenção da palhada traz para a gente, é a redundância funcional. A gente começa a ter mais gente executando as mesmas funções. Né? Por exemplo, mais insetos executando as mesmas funções, mais fungos executando as mesmas funções, mais bactérias executando funções, por exemplo, de fixação de nitrogênio, de transformação do carbono em metabolismo, de transformação desse carbono, dessa lignina ou dessa celulose, em metabolismo para esses fungos e bactérias. Então, o manejo da palhada, a manutenção da palhada, consegue trazer de volta essa questão hídrica e essa questão de aumento de indivíduos e de vida no solo. Você me fez lembrar agora que eu estive recentemente no Cerrado Brasileiro, eu estive em Mato Grosso, eu rodei ali 1.000 quilômetros pelo estado, estive em Lucas do Rio Verde, Campo Verde, e observei essa escala da agroindústria de biológicos desse estado. Então, assim, soluções biológicas, sejam para nutrição da planta ou mesmo para aquela biota do solo, também vão contribuir, então, nessa restauração. Sim, é porque a gente, quando trabalha biologia de solo, existem os defensivos, né, os micro-organismos ou insetos predadores, digamos assim, mas também existem os cicladores e existem os engenheiros, digamos assim, do solo. Então, são aqueles que vão criar um solo de mais qualidade. Então, essa indústria dos biológicos, ela tem trabalhado esses diversos focos. Então você tem tanto um fungo que tem sido utilizado muito em plantio de milho, que consegue acabar com algum tipo de lagarta, mas você também tem um tipo de introdução de cultura de fungos que vai trabalhar com enraizamento, vai trabalhar com criação dessas hifas, desses micélios, né? Vai trabalhar com a estruturação biológica desse solo. Então, os biológicos hoje têm várias vertentes que algumas delas sim podem ajudar nesse pós-queimada. Eu até descobri que eles estão lançando a quarta geração dos biológicos agora, porque eles estão trabalhando com algumas espécies como o alecrim, o orégano, e eles estão trabalhando o DNA, né, dessas plantas para combater pragas e doenças e até melhoria da biota do solo com esses componentes já naturais, né? Muito bacana a gente saber essa evolução. Eu queria saber do Alex um pouco, porque você mencionou a respeito da mineralização do solo, Alex, e eu sei que tem duas análises especiais dessas vertentes que a gente poderia esclarecer aqui para o produtor rural. Conta um pouco para a gente a respeito da questão dessa mineralização. A gente, até aproveitando um pouco desses pontos muito pertinentes que o Leandro trouxe, né? E como a gente comentou anteriormente também, essa prática da queimada, a ocorrência da queimada, ela faz com que aquele material orgânico, né, essa serrapilheira trazida e comentada pelo Leandro, ela seja decomposta.
Isso naturalmente vai acontecer em função de uma maior temperatura, da maior disponibilidade hídrica. Isso é um trabalho que os micro-organismos do solo fazem e vão fazer isso de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais paulatina, dando tempo para que essa palhada que estava sobre o solo tenha os efeitos sobre segurar a umidade, proteção, tudo aquilo que a gente comentou. Mas quando ela acontece de maneira abrupta, nós temos um fenômeno que é a liberação total desses nutrientes. Então, esses compostos carbônicos que estavam segurando um fósforo, estavam segurando um potássio, um nitrogênio, qualquer um desses compostos, uma vez que ela rapidamente seja degradado, decomposto pela alta temperatura, todos esses nutrientes ficam disponíveis na cinza. Essa cinza, como a gente bem comentou, ela pode ser perdida pela ação do vento ou por um escorrimento laminar, né? Mas quando ela fica em contato com o solo, ela pode inferir que aquele solo tem uma grande quantidade de nutriente. Isso muitas vezes acontece nesse primeiro momento e vai favorecer o desenvolvimento inicial de algum grupo de plantas específicos. Então, quando ocorre essa queimada, boa parte daquele banco de semente que estava presente no solo, ele vai morrer o que estava na superfície, mas o que está nos primeiros 5 centímetros, talvez até pela ação da temperatura, há um estímulo para a germinação daquele banco lá. E geralmente essas plantas iniciais que vão iniciar esse novo domínio, essa nova colonização do ambiente, são plantas não cultivadas. Então, se tiver uma queimada, não vai ser o milho que vai ser o primeiro a desenvolver, vai ser um capim-pé de galinha, vai ser uma planta que não é interessante para o desenvolvimento. E muitas vezes acontece isso do dia a dia. Então, é comum e notório, após essas queimadas, né, a gente tem esses impactos que já foram estressados e comunicados e discutidos por nós aqui anteriormente, mas esse aumento da mineralização do nutriente que estava preso dentro da palhada vai favorecer o desenvolvimento daquele primeiro banco de sementes a ser expressado. E numa condição mais inóspita, o primeiro banco a ser expressado geralmente são de plantas daninhas. E aí vem um outro gargalo para o produtor, que é o manejo dessas plantas daninhas que vão encontrar aquele ambiente ali com maior disponibilidade nutricional. Então, essa mineralização, ela vai acontecer, só que ela é uma mineralização não interessante para o produtor. Então, é mais um problema, mais um efeito dessas queimadas que deve atrapalhar aí o produtor nesses próximos meses, aí, dentro do manejo que ele vai ter que desenhar para poder corrigir esse ambiente, né? Por isso que essas práticas, como muito bem disse o Leandro, de trazer mais plantas para esse sistema, da gente conseguir trazer diferentes espécies e diferentes famílias de plantas, é o que vai trazer essa perenidade que a gente precisa para o ambiente, sabe? Quanto maior a quantidade de plantas e espécies e de famílias diferentes, maior é a diversidade de fotoassimilados produzidos, do que a gente chama de exudatos, né, que são substâncias liberadas por essas plantas que vão favorecer o desenvolvimento da maior quantidade possível de micro-organismos. Então, esses micro-organismos que teriam uma aceleração, maior disponibilidade de nutriente, iniciariam um maior crescimento nessa fase inicial, precisam do apoio dessas plantas para que esse crescimento dele se perpetue, para que ele consiga continuar nesse ambiente e fazer uma prática regenerativa nesses médio e longo prazo ali, após o impacto da queimada. Mas essas análises que o produtor deve lançar mão são análises químicas convencionais, como a gente já comentou, análises ligadas à estrutura física desse ambiente, é fundamental que o produtor adote também, para entender qual que é a velocidade de infiltração básica desse ambiente, porque se ele tiver uma velocidade de infiltração básica de água muito pequena, logo após a queimada, isso é um indicativo de que uma chuva concentrada, uma chuva que vai cair 50 milímetros em 30, 40 minutos, se tiver uma velocidade de infiltração muito baixa, muito provavelmente já é um indicativo ao produtor de que ele vai ter escorrimento superficial. E esse escorrimento vai arrastar esse nutriente que foi mineralizado. Então ele já tem que começar a pensar em algumas práticas para que isso não aconteça. E a prática ideal para que ele consiga estruturar esse solo e trazer esse ambiente o mais rápido possível por uma condição de naturalidade seria, sim, com o uso de plantas de cobertura, com integração entre plantas cultivadas, que o produtor muitas vezes é pego de surpresa e não tem como ele não cultivar, né? Então, o produtor não tem como ele não plantar uma cultura de interesse como o milho, por exemplo, mas tem sim como ele trabalhar o milho mais plantas de cobertura na entrelinha, como é o programa Santa Fé, alguns outros práticas aí, né,
onde que a gente adota culturas e plantas diferentes no mesmo ambiente para que a gente consiga restabelecer esse local o mais rápido possível. Ou seja, Leandro, dá para recuperar o solo, né? E eu queria que você trouxesse aqui nesse último bloco do podcast Agrotalk o que você sugere para essa recuperação em áreas de floresta. Dá para recuperar, mas acho que o que a gente resumiu aqui nos últimos minutos é que a natureza é muito complexa e que ela trabalha de forma muito interligada. Então, para recuperar, leva muito mais tempo do que para conservar, né? Então, é importante a gente ter essa noção que é possível, sim, recuperar, é possível utilizar práticas conservacionistas que vão restabelecer, principalmente esse solo, que é o início da mudança, né? O solo ele vai conseguir trazer essa possibilidade de evolução dessa planta e a partir disso a gente consegue trazer outras evoluções. Então, para áreas de florestas, pegando aqui o meu gancho, o ideal é que a gente trabalhe também muito nessas práticas de prevenção ao fogo, né? Então, estamos falando dos aceros, de estradas em volta das florestas, evitar fazer essa queima desnecessária de material seco pós-colheita, principalmente próximo de matas, né? Então, esse trabalho conservacionista e trabalho prévio ao fogo, ele é muito importante, né? Mas uma vez que você tem esse fato ocorrido, e você precisa restabelecer essa floresta, ou esse plantio de árvores perenes, digamos assim, né? Que é um pouco diferente de se trabalhar a agricultura anual, a gente indica que essas plantas de cobertura, elas tragam o mais rápido possível um conforto térmico para essas mudas que forem replantadas. Né? Então, a gente precisa trazer o mais rápido possível o conforto térmico dos fatores abióticos, principalmente temperatura e umidade. Né? Então, geralmente, quando a gente faz algum plantio de reflorestamento, a gente utiliza nas entrelinhas os adubos verdes, principalmente as leguminosas fixadoras de nitrogênio, né? Também porque, principalmente nessas áreas de mata, a gente não tem como irrigar, não tem como levar algum aparato ali tecnológico para agilizar esse crescimento. Então, a ideia é restabelecer essa floresta da forma mais rápida possível, assim. E como que você faz isso? Com o auxílio das plantas de cobertura também para culturas florestais, tá? Não só como rotação de um milho, como rotação de uma cana, como rotação de alguma outra cultura de ciclo mais rápido, né? Então, acho que o primeiro passo é trabalhar esse solo para conseguir filtrar esse sol que vai bater direto ali naquele lugar, né? Isso vai evitar essa erosão laminar, isso vai evitar, você vai conseguir manter aqueles nutrientes que estão por ali o mais perto possível daquele local. Feito isso, é trabalhar de forma regenerativa o replantio de algumas dessas espécies, entendendo que principalmente essas espécies vão sofrer muito nesses primeiros 2, 3 anos, então possivelmente vão ter um volume de mortalidade um pouco maior, né? A gente vai ter alguns desafios ali nesses primeiros anos. E por fim, se for uma mata no canto da sua propriedade, próximo de uma reserva hídrica e tal, fazer alguns enriquecimentos. Então, trabalhar com árvores pioneiras que crescem muito rápido, inicialmente, para que você consiga estabelecer uma sombra parcial, e aí depois você vem com árvores que são um pouco mais, que precisam de um pouco mais de cuidado, como as árvores frutíferas, as árvores de castanha, essas árvores de madeira nobre, que são o segundo ciclo, né? Então, trabalhar esse reflorestamento, se for uma floresta, né, de forma gradual. E é como se a gente colocasse os soldados mais fortes primeiro, porque o Alex falou uma coisa muito importante, né? Que no momento de
uma mineralização, quem vai aproveitar dessa mineralização são principalmente essas gramíneas aí, né? Por quê? É entender ecologia. Ecologia, basicamente, ela funciona como? Você teve uma queimada, quem que vai chegar primeiro ali? Quem tem 90% de germinação, às vezes até mais, e quem consegue ficar embaixo da terra 1, 2, às vezes até 3 anos estacionada para germinar. A braquiária, por exemplo. Né? Então, você consegue trazer essas gramíneas. O que essas gramíneas vão fazer? Cobrir o solo. Então, a gente precisa entender como a natureza funciona para trabalhar da mesma forma. Então, do nosso lado, quem que talvez pode cobrir esse solo? Uma leguminosa de adubação verde, né? A gente pode trazer essa planta. Depois, quem que vai vir? São as árvores pioneiras, então aquelas que crescem 2, 3 metros por ano, que têm raiz rasa, que possivelmente é caducifólia, cai algumas flores e folhas no chão para também cobrir esse solo. Então é uma forma de trabalhar de restabelecer essa floresta. E depois, uma estrutura apta para plantas mais exigentes, a gente vai ter uma maturidade dessas florestas acontecendo. As madeiras nobres, as frutíferas. Então, como a gente vai trabalhar ali como uma formiguinha para restabelecer esse solo e essa floresta, a gente tem que usar a mesma lógica, né? Porque possivelmente, se a gente fugir dessa lógica, não vai dar certo. A lógica da natureza. O que difere é que quando a gente planta, por exemplo, uma agrofloresta, que é também uma outra metodologia de agricultura regenerativa, e é a qual eu geralmente trabalho e eu tenho especialização, a gente consegue mesclar tanto produtividade, principalmente de frutas e castanhas, com árvores de serviço, com adubação verde, com serrapilheira. Então, hoje as agroflorestas têm sido uma metodologia de, não só após fogo, mas de restabelecimento de florestas em locais que foram anteriormente degradados. Áreas perto de reservas hídricas, como nascentes, como córregos, áreas de reserva legal, como a lei do Código Florestal exige que elas existam, né? E até algumas áreas produtivas, como eu comentei anteriormente, principalmente com café e cacau, que são árvores sombreadas parcialmente por outras árvores. Então a agrofloresta ela pode vir aí como uma metodologia rentável, tá? Em todos os sentidos, porque ela também é rentável para o carbono, ela também tem sido uma metodologia que você consegue vender o carbono como um produto, né? Então, as agroflorestas elas podem vir aí como essa metodologia que agrupa diversos manejos conservacionistas pós-queimada e pós-área degradada. Quando você fala em área degradada, eu me lembrei aqui depois daquela chuva que teve em Niterói, no Rio de Janeiro, onde aquelas áreas, né, desceu aquela chuva toda, aquele barro todo que levou várias casas e várias propriedades e que agora está passando por essa fase de restauração dessas plantas de cobertura sendo, né, aparecendo agora, né, naquela área onde foi tão devastada. Isso realmente leva tempo, né? É necessário, mas leva bastante tempo. Para a gente finalizar aqui, Alex, cada região brasileira ela responde por uma técnica de recuperação de solo diferente de outras regiões. Por exemplo, a adubação. Ela é necessária para promover essa restauração das propriedades rurais que foram abaladas por essas queimadas, né? Por essa incidência do solo tão prejudicado. O que você sugere para essas áreas agrícolas que a gente viu agora recentemente passando por esses incêndios? Perfeito. Ângela, eu iria até um pouco mais a fundo. Eu diria que cada microárea vai responder de maneira diferente. Dentro da mesma propriedade, eu posso ter talhões que vão responder de maneira diferente, por isso que é muito importante que a análise seja realizada em todos esses locais. O Leandro trouxe muito bem essa questão da gente querer imitar a natureza para recuperar o solo, né? Para recuperar esse ambiente. E de maneira geral, o solo ele funciona no tripé. Fisicamente ele tem que estar estruturado, ele tem que criar uma condição de aproximadamente 45, 46% dele composto por minerais
e esses minerais, areia, silt e argila, vão conformar o que tem de estrutura mineralógica naquele ambiente. E eu posso ter diferença desses minerais numa mesma região, principalmente regiões que a gente tem solos muito manchados, regiões onde eu tenho uma estabilidade mesmo desses solos, mas vamos pegar o estado de São Paulo, que foi um dos pontos que nós trouxemos. Eu tenho regiões onde eu tenho uma região mais argilosa, região com uma característica de solo mais siltoso, mais arenoso, e dentro do mesmo estado eu vou ter práticas diferentes que eu devo levar em consideração atributos físicos do solo para tomar decisão. Do ponto de vista químico do solo, que eu busco sempre o equilíbrio da fertilidade do solo, solos cultivados há muito mais tempo, eu vou ter uma característica. Essas próprias conformação física, né, oriunda aí de partículas de argila, ou maior ou menor concentração de argila, que vão ter maior ou menor carga no solo, vão impactar se o produtor tem uma característica química do solo já ideal para o desenvolvimento, ele vai ter que trabalhar com algum tipo de corretivo para corrigir esse ambiente antes da entrada. E o que é mais impactado de maneira abrupta, que foi também trazido aqui pelo colega Leandro, é a questão biológica, que muitas vezes a gente fazendo uma análise antes da queimada, nós tínhamos uma conformação biológica, e agora após queimada a dinâmica vai ser totalmente diferente, até por todos os prejuízos que ela traz e que a gente já discorreu. Então, de maneira ideal, o aspecto que eu diria para que o produtor possa tomar uma decisão quais são as metodologias de análise física, química e caso tenha uma biológica também, mas sobretudo química e física, que ele tem já à disposição para tomar decisão. O Leandro trouxe um ponto muito importante que muitas vezes nós buscamos para regenerar uma floresta, ou mesmo práticas conservacionistas e regenerativas da agricultura, hoje adotam a utilização de um mix de plantas de cobertura, chamado de mix de plantas de serviço. Ponto importante que a gente sempre costuma dizer é quais são as condições que eu estou dando para que essas plantas possam se desenvolver. Do ponto de vista químico do solo, eu estou trabalhando com pH próximo dos 6, 6,5 em água para que eu possa ter o melhor desenvolvimento dessas plantas. Do ponto de vista físico do solo, há algum grau de impedimento ali acima de 3.000 kPa que possa estar impactando e fazendo com que qualquer uma das plantas que eu coloque lá não consiga romper essa camada mais compactada. Então, essas práticas conservacionistas e regeneração do solo vão depender, sim, de maneira muito direta de análise lá do solo. Mas isso pode ser algo generalista. Fazer análise, trazer alguém que possa auxiliar na interpretação dos dados e indicar o maior número possível de plantas de cobertura. E principalmente de espécies e de famílias diferentes. Então, entender quais são as questões físicas, químicas e biológicas do solo para a correta tomada de decisão do produtor, certamente farão com que o produtor rapidamente consiga recuperar esse solo. Fazer isso a esmo, fazer isso muitas vezes sem a quantidade de informações necessárias para tomar decisão, pode ocorrer que às vezes o produtor leve um tempo maior para corrigir da forma adequada esse ambiente, e esse tempo é o que o produtor rural hoje não tem, porque já sofreu o impacto, infelizmente, das queimadas, né? Ninguém queria, mas precisa rapidamente conseguir dar tração na sua atividade. Sim, e vocês, especialistas, garanto que vão ter muito trabalho pela frente aí para os próximos meses, porque esse produtor precisa da ajuda e da colaboração de vocês para entender, né, quais serão as tomadas de decisões a serem feitas, cada um diante da sua cultura, é claro, e olhando também para o custo, né? Porque esse produtor sofreu um desastre natural que ele não esperava, né? Não estava ali na planilhinha dele esse custo. Então, tem muito trabalho pela frente, e olhando para esse custo aí, o trabalho de vocês agora vai ser essencial para ajudar esse produtor em campo. Olha, Alex e Leandro, eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui no podcast Agrotalk hoje para falar desse assunto, né? Eu acho que durante os próximos meses a gente pode retomar aqui também para mostrar como esse trabalho de recuperação está sendo feito, né? O que está dando certo, quais são os resultados, né? Em diferentes áreas e micro-regiões. E conto com vocês, né? Com uma próxima participação aqui no podcast, que está de portas abertas para vocês trazerem aqui e compartilharem o conhecimento de vocês. Maravilha. Obrigado, primeiramente, claro, Ângela, todo o staff, né, o canal,
Climatempo pelo convite, tá? Obrigado mais uma vez, e coloco à disposição, se puder contribuir aí, sempre à disposição de todos. E desejar aí uma pronta recuperação desse ambiente para os produtores, e as nossas orações e a nossa torcida aí para que rapidamente ele consiga se recuperar e trazer a vida ao solo e trazer as condições necessárias aí para que altas produtividades sejam alcançadas e ele prontamente possa recuperar aí dessa situação desagradável que acometeu tantos amigos produtores aí em todo o Brasil. Bom, queria agradecer ao Alex pelo bate-bola, né? Que acho que a gente se complementou em diversas informações aqui, porque é isso, né? É muita coisa que envolve essa complexidade que é a natureza, então acho que a gente trouxe algumas informações complementares, queria te agradecer e também me coloco à disposição sempre que vocês precisarem de novas participações, porque aí finalizo também agradecendo vocês, o Climatempo, porque eu acho que nesse momento que a gente está passando por uma transição absurda na agricultura como um todo, a informação ela é o que vai ser a chave dessas transições, né? Então, bater bola sobre o que às vezes as universidades têm descoberto, o que são novas matérias que saíram em revistas científicas, por exemplo, e a gente conseguir traduzir isso aqui para o produtor, isso é importantíssimo para que a gente consiga reverter essa situação, né? O produtor, às vezes, ele carece de muita informação, porque às vezes ele está lá num local em que regionalmente apenas tem algumas informações, a partir da internet isso muda um pouco, né? Mas a gente tem essa missão, digamos assim, de trazer essa informação para o produtor rural, para aí sim ele conseguir tomar as melhores decisões. Então, eu acho que é importantíssimo isso que a gente tem trazido aqui, que outros locais têm fomentado, que é essa troca de informações. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo bate-bola aí com o Alex, e estou disponível para os próximos convites. Obrigada, Leandro. E você me fez lembrar que o impacto da mudança do clima, né? A gente fala de previsão do tempo que vai acontecer hoje, amanhã e depois, é diferente do que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano. Como que vai estar esse clima, esse impacto nessas áreas que estão sofrendo agora, né? Pro próximo ano. A gente tem que olhar e entender também como que essas mudanças climáticas vão impactar essa agricultura que está nessa transição, né? Esses estados brasileiros que querem escalonar cada vez mais essa produção, trabalhando na sua mesma área, né? Então é importante a gente sempre estar ali com vocês, engenheiros agrônomos, biólogos, e entendendo também esse impacto do clima nessas localidades. Bem, meu muito obrigada e eu vejo vocês numa próxima oportunidade, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Muito obrigado.